Fala pessoal, tudo jóia? Peter aqui do Evo com um convidado mega especial. Acho que é um dos caras aí que tem mais experiência numa área que, na minha visão, é o futuro, né? Muita gente falando que a nova venda do mundo é a experiência do Customer Success, né? Ou Customer Experience, como alguns falam. E esse cara tem uma bagagem, um currículo invejável, né? Tem anos aí trabalhando no grupo Biorritmo Smart Fit, depois ele passou pela Les Mills, né? Também duas empresas aí com referências muito fortes de entrega, de qualidade, né? de encantamento de cliente, e além de tudo um amigo, né? Um cara aí que a gente gosta muito, né? Que está muito próximo também da gente, e não é à toa que a gente fez esse convite para ele estar com a gente no stand do Evo na IRSA, né? Então, se você está vendo esse vídeo, a gente vai estar participando da IRSA. A IRSA é uma das maiores feiras, a maior feira da América Latina hoje de fitness. Então, tem muito conhecimento, muito fornecedor, muita coisa nova. A gente está lançando várias coisas novas e a gente convidou o amigo Vini Dias, para estar lá com a gente, né, Vini? E ele vai estar lá podendo, né, de forma gratuita, atender você que é cliente Evo ou não é, né, ainda cliente nosso. Passa no nosso stand e vem conhecer esse cara aí que tem feito um trabalho muito bacana, e acho que é um dos primeiros aí que estão levantando essa bandeira no nosso setor, né? A gente vê empresas aí de tecnologia, hotelaria, né, de alimentícia investindo muito nessa questão da experiência do cliente, e a gente está começando a engatinhar, e se tem alguma coisa que a gente conseguiu construir nesse mercado, tem muito do que o Vini tem trazido, né? Então, Vini, se apresenta aí pro pessoal, cara, fala o que você está fazendo hoje da vida. Boa. Como o pessoal te localiza pra gente começar esse papo aí bacana. Show de bola. Primeiro eu agradeço o convite aí, Peter, e toda a equipe da Evo também. Acho que é muito importante, né, a gente estar trazendo bastante conteúdo relevante também, então eu sempre falo que isso é bom, que tem empresas movimentando isso. Eu estou já há mais de 20 anos no mercado, que nem você comentou, tenho uma bagagem muito forte, né, tanto no modelo premium da Biorritmo, também no modelo low cost, além das diversas academias de pequeno e médio porte também, e também ainda o fornecedor, né, Les Mills, que é uma empresa que está aí presente em mais de 100 países, falou que lida muito com o detalhe, com a qualidade, então acho que isso é muito importante. E até aproveitando já, fortalecendo, né, justamente esse convite para estar na maior feira de fitness da América Latina. Não tem como você não estar, não conhecer, não visitar o stand do Evo, justamente para conhecer todas as ferramentas, todas as novidades, e tem muita conexão com o que eu falo, né, do Customer Experience, e também, né, com o CRM, com como você faz as campanhas, com os dados que você tem. Então, se você não tem um sistema de gestão para ter essa conexão, certamente você fica meio, né, vaso, você fica meio vazio em todo o processo. Então, acho que esse é um processo bem importante. Quem quiser sempre me procurar, tem as minhas redes sociais, né, que é o Dias Vini, onde eu publico ali muito conteúdo justamente para quem quer começar a conhecer, entender o que é, como faz, e principalmente como ele consegue colocar isso no dia a dia. Ou então no meu site, que é o cxfit.com.br, é super simples, lá consegue me procurar, tem meu contato também de WhatsApp, e eu estou sempre aberto para ter um papo, que é o que a gente vai fazer justamente lá na IRSA, né? Boa. A gente estava falando aqui antes, né, Vini, do CX Fit, né? Não tem nada a ver com fitness, né, cara? Explica melhor essa história pra galera aí. Muita gente até fala, é uma nova academia, né, CX Fit. Não, justamente CX é do Customer Experience, né, um termo em inglês que fala justamente da experiência do cliente, e o Fit também vem do termo em inglês que ele se adapta, ele se molda a qualquer negócio. Então a gente consegue justamente, com as ferramentas, as estratégias do Customer Experience, entendimento do perfil do cliente, como que a gente consegue se adequar a empresas de pequeno, de médio porte, de grandes redes, ou então academias pequenas. Também trabalha com segmento médico, também com clínica médica, com hospital, então a gente consegue se adaptar. O principal é você ter a fundamentação do Customer Experience, e aí sim adaptar o seu modelo, não importa o tamanho, né, que seja. Eu brinco que até muitas vezes eu presto consultoria, às vezes para o personal trainer que tem o seu eu negócio, que quer entender, que é muito nichado, como que ele faz para se conectar com esse perfil de cliente. Então tem todo um trabalho bem amplo em cima disso. E é legal, cara, que o Vini é daqueles caras, né, cara, de longa jornada em poucas empresas, né, cara? Isso pra mim tem um significado muito importante, Vini, porque significa que, cara, se você ficou muito tempo lá, significa que alguma coisa foi construída, né? E a gente sabe esse trabalho que você faz na Biorritmo como uma loja premium, né? E depois nas Les Mills, te gabarita bastante para falar desse assunto, cara. E o legal, cara, é que eu tenho falado muito com as academias, cara. Eu faço uma palestra sobre indicadores e eu mostro, cara, o quanto é o custo do cara
que não investe nisso, né? Então, quando a gente fala de crescimento da academia, a primeira coisa que os gestores pensam é preciso vender mais, preciso crescer, preciso fazer isso, tal, conversão de visita, aumenta ticket médio. O cara olha para o funil de vendas e ele esquece, cara, né, a parte de que sai. Então, se o cara vender mais, ele vai perder mais, né? Então, é muito legal, cara. E eu acredito muito nesse trabalho que você faz, cara. Acho que isso aí revoluciona e a gente mostra em números, né? O cara que tem uma política de CX ou de Customer Experience, o quanto ele consegue crescer segurando os clientes que estão lá dentro. E é legal no começo da nossa conversa aqui que você falou que esse trabalho começa na prospecção, né? Quando a gente fala de CX, fala, caramba, mas o que isso tem a ver com marketing? Explica um pouco melhor pra galera isso aí, cara. Isso até muita gente entende errado, porque acredita que quando a gente fala de Customer Experience, né, por isso que eu mudo até o termo de Customer Success, né, é um pouco diferente, sim. Porque o principal é entender qual é o perfil de cliente que visita o seu negócio, qual é o seu foco justamente, porque hoje em dia, né, todo mundo já sabe, mas vale a pena reforçar, você quer atender a todo mundo, você não vai atender bem, né, ninguém, provavelmente, isso é exatamente isso, qualquer cliente serve. Né, para o cara que está desesperado, ok, mas a gente trabalha muito dessa experiência, justamente essa metodologia para conectar e captar, atrair as pessoas corretas, né, até com uma imagem, com uma forma de comunicação, ou então com a tratativa que a consultora faz, ou então num tour, né, como que você capacita todo esse processo justamente para que você traga as pessoas certas e certamente aí já é um pontapé inicial para que você consiga que essa pessoa permaneça por mais tempo, né? Se você já traz uma pessoa que não é conectada com a sua entrega, né, por exemplo, certamente vai ter uma deficiência muito grande. Você vende lá um moranguinho docinho, entrega um limão, o cara uma hora fala assim, opa, mas não era o que eu queria. Então tem muita conexão dessas duas pontas que a gente faz. Né? Até brinco, há muito tempo a Smart, quando surgiu, ela somente vendia o quê? Centenas de equipamentos, né? Esteira, é muita coisa. Só que quando o aluno chegava lá às 7 horas da noite, o que ele tinha? Ele tinha só pessoas naquelas esteiras. Então, para a gente que estava ali na operação, era um grande desafio. Lógico, tem um porquê de ser feito disso aí, mas ali na operação no dia a dia acaba sendo um pouco mais complicado e é o que a gente tenta trazer hoje em dia nesse modelo de negócio de Customer Experience, de captar as pessoas corretas, adequadas, para sim dar sequência, né, em como entregar um serviço de melhor qualidade, ou às vezes nem é melhor qualidade, mas é adaptado, adequado para aquele perfil de público. Às vezes a gente vê, né, que você falou, por exemplo, o cara, a própria Smart, né, cara, tem aquelas filas, etc, mas o cara, ele sabe que ele vai encontrar aquilo, ele está pagando um preço mais acessível, ele sabe que a academia é grande, que a academia é cheia, e ele se conforta, né, aquilo que você falou, é aquela questão de a expectativa do que você vende e do que você entrega, total, né? Total. E às vezes a gente entra em alguns sites, cara, que você entra no site, né, da pessoa maravilhosa, né, você fala, nossa, essa academia aqui, eu não sabia que tinha essa academia aqui em Alphaville, e aí você vai visitar, né, aquela decepção, você fala, cara, não tem nada a ver do que está no site. Nada. Então é justamente conectar essas coisas. E a gente fala até muito, a gente começa a ajudar normalmente até nas consultorias, a gente fala assim, putz, como que você quer entregar um serviço premium, às vezes ele está querendo aumentar o ticket médio, mas a consultora de vendas ainda tem erro de português, ou então ela vem, sabe, com aquela postura que não é adequada. Então é toda essa conexão que a gente traz de informação, de falar assim, pera lá, vamos rever também um pouquinho o seu processo de contratação da sua equipe? Como é que está sendo isso daqui? Né? Então é lapidar muita coisa, sempre com foco no cliente. Então essa é a orientação principal. Legal. E por onde começa esse trabalho, Vini? O principal é sempre assim, primeira coisa que eu sempre falo, o gestor precisa querer, porque por muitas vezes ele fala assim, eu quero, mas na hora que você fala assim, então tá bom, eu vou botar um cliente ou dois para sentar do lado da sua mesa todo dia, para ele palpitar, para ele opinar um pouquinho sobre o seu negócio. Então para ele já assusta, mas espera lá. Então a primeira coisa é ele precisa querer estar aberto a receber novas informações, porque incomoda, porque daqui a pouco você começa a perguntar para o cliente, fala assim, putz, eu não gosto disso, não gosto daquilo, o que você estava achando que você gastou 17 mil reais numa máquina lá, e o cara fala assim, não, mas eu não queria isso, cara. Eu queria simplesmente um bebedouro funcionando com água gelada, entendeu? Então, essa é um pouco dessa conexão que eu falo, preparação disso, e aí depois entender qual que é o modelo de negócio dele, porque aí é capacitar. Você vai trabalhar no modelo low cost, a sua academia tem quais características? É uma academia que é foco mais em família, ela tem uma característica mais de inovação, ela quer envolver a tecnologia, ela é uma academia para família, ela é mais social, qual a faixa etária? A gente também traz dados demográficos também quanto a isso, né? De localização, de faixa etária, de sexo e por aí vai. Então, é bem amplo esse estudo justamente para depois começar a canalizar qual é a prioridade agora, o que está mais sangrando hoje em dia no seu negócio, e aí sim a gente começa a trabalhar processos, melhorias, cara, e acaba sendo bem amplo, né? Legal, e você entra praticamente em todas as áreas.
da academia? Então, no começo não, porque justamente a gente tinha um início, eu falo assim, não, vamos começar esse entendimento. E aí os clientes vão puxando, né? Eu falo que os clientes, os proprietários, eles vão falar, legal, mas isso daqui a gente interfere também nessa parte de marketing. Como que eu consigo fazer isso melhorar? Aí envolve um pouco na parte de contratação. Uma coisa que sempre acontece, onboarding do cliente. Então, a gente trabalha muito com onboarding do cliente. Né? Então, qual que é o primeiro dia dele? Ou às vezes até a gente trabalha, né? O D-3. O que tem que acontecer 3 dias antes do primeiro dia que ele vai treinar aqui? Tem alguma tratativa? Sempre conectada com o perfil de cliente. Tá, e daqui 45 dias, daqui 60... Então, a gente constrói uma régua quanto a isso, até com... a gente detalha tanto que a gente fala assim, tá, mas uma avaliação física. Quais são os elementos que vão ter numa avaliação física? Porque a gente geralmente menospreza isso. Vou dar um exemplo claro do que já aconteceu numa consultoria que a gente fez. A avaliação física é muito importante, trabalha com ticket médio lá era 422, 425 reais, alguma coisa assim. Então, um público, né, já com um nível, né, um pouco melhor, né, de detalhamento, expectativa alta de serviço. E aí, a hora que a gente foi fazer um pouco da análise, a gente percebeu que o professor entregava para o cliente uma caneta Bic para ele fazer. E sabe aquela caneta Bic toda comida? Que tá, sabe, já mordida na ponta e tudo mais, Então a gente falou assim, pequenas coisas que a gente começa a analisar, né? Isso eu estou dizendo do detalhe, tá, Peter? Mas é muito legal. Mas que faz diferença, porque o cara fala assim, cara, eu não quero pegar isso. Tudo bem, você não precisa dar uma Mont Blanc para ele, né? Mas, pô, no mínimo, né, cara? Uma prancheta bonita. Uma prancheta bonita. Um papel que muita gente negligencia, você colocar uma folha colorida, impressão colorida para um cara, para um determinado nível de cliente, você precisa fazer isso. É um cuidado, é um detalhe. Deus está no detalhe, né, cara? Como diz aquele ditado, né? E quer queira, quer não, no todo isso faz um pouco de diferença, porque ele vai criando uma conexão e ele não começa a ver pontos de atrito, né, no dia a dia. Então isso é um pouco do detalhe. Lógico que tem um ponto importante, Peter, quando a gente sempre fala de experiência do cliente, que o principal, o pilar é você entregar o sucesso para o cliente. Né? Se ele está indo lá buscar uma coisa e você está vendendo que você entrega isso, você não adianta você fazer nada tudo bonitinho, entregar a tua linha, ser uma Mont Blanc, se o cara não tem resultado lá, né? Então não tem problema. Não, isso é um ponto muito importante, cara. Eu vejo muita gente, eu concordo, cara. Eu vou falar da minha experiência, Vini, porque eu sempre gosto de falar também, cara. Eu sempre tentei treinar, cara, nas academias e nunca gostei, né? Eu acho que eu sou aquele cliente... padrão de academia, né? Que paga, não vai, né? E cara, eu achei o CrossFit, né? Não quero entrar no mérito aqui se machuca, se não machuca, etc. Mas assim, foi o único lugar que eu consegui ficar, cara. Primeiro por conta do resultado, cara, porque é o que você falou, se você não tiver resultado, né, não adianta você ter uma boa experiência sem o resultado, entendeu? Você não vai num restaurante, por exemplo, quando a gente fala, pô, esse restaurante é excelente. Tá bom, ele é excelente, talvez por 2 fatores, né? A comida é boa e a experiência que eu vivo aqui é espetacular. Agora, imagine um restaurante que a base né, a comida, né? Ele tem uma comida porcaria, né? E às vezes... Você tem uma experiência, mas não é aquela coisa que você volta, né? Você fala, pô, legal, foi uma experiência bacana, mas escolheria ali para comer de novo? Não, né? E isso é muito importante, cara. As pessoas não têm preocupação com o resultado, cara. Isso é básico. E no CrossFit eu fiquei, cara, experiência péssima, não tinha lugar para estacionar, quente, sujo, os caras tudo correndo na rua, tudo suado, sem camisa, peludo, pelo amor de Deus, cara. De experiência aquele negócio não tem nada, cara, mas... Foi onde eu fui. Por quê? Resultado. Agora, se você consegue juntar o resultado com a experiência... Perfeito. E aí tem muito daquele negócio que eu estava falando justamente da conexão, de você atrair as pessoas corretas, né, adequadas, porque senão não acontece. Se você já não atrai a pessoa certa, a chance de frustração é gigantesca, não tem como, né, cara? E você atrela esse trabalho de resultado também? Você ajuda as academias a conseguir entregar o resultado para o cliente? Você chega a entrar nesse nível de trabalho também? A gente costuma fazer justamente quando a gente começa a ter esse entendimento do cliente, a gente começa a perceber, e o gestor junto com a gente, de que começa a ver lacunas nessa entrega de resultado. Legal. Então a gente sim inicia a ter um trabalho junto com ele e fala assim, tá, mas como que você garante
que em X tempo você consegue entregar o resultado para esse cliente. Aí a gente revê processo, a gente revê às vezes até detalhes de posicionamento de máquinas, por exemplo, metodologia de treino. Então, porque você fala assim, no modelo low cost, você não pode ter um treino, por exemplo, com ali 15 exercícios, né? O aluno que demoraria 1 hora para fazer isso, numa low cost, ele vai demorar 1h20. Para você acaba sendo um pouco ruim, o cliente tem lá muito mais tempo. Então, a gente entra nesses detalhes processuais, né, para que ele consiga entregar o resultado esperado para o cliente. Lógico, e hoje em dia a gente tem inúmeras metodologias de treino. Certo? Então, você pode trabalhar com biset, com triset, você pode trabalhar com menos intervalo, com mais intervalo, com cardio, com não cardio, com funcional. Então, com treinos de 20 minutos, né? Não tem academias que oferecem treinos de 20 minutos, de 30 minutos, seja lá o que for. Então, independente do tempo disponível, a gente se envolve para colocar alicerce para ele e falar assim, ó, por que a gente não caminha por esse sentido? E aí a gente traz também a equipe dele para construir junto, né? Então, não é uma coisa muito em uma mão só, né? Porque... cara, quem tá lá, quem que mais entende do cliente? Geralmente é o professor que está lá na ponta, né? O cara que está lá sabe as dores, conhece quem é a pessoa, qual é a dinâmica da operação. Então a gente se envolve nesse processo para garantir a entrega de resultado para o cliente. Muito legal. Então você consegue fazer uma coisa mais sistêmica, né, cara? Porque você tem que envolver todo o time vive os mesmos problemas, então você faz um trabalho, talvez, na área de people, aí, de pessoas, também muito legal. E até, Peter, eu comento sempre que, assim, ele é faseado, tá? Não é uma coisa que a gente inicia já com isso, por exemplo. Então, o primeiro é aquele negócio, o entendimento do gestor, ele precisa querer isso, depois eu preciso entender quem é o seu perfil de cliente, qual que é a sua concorrência, né, na região, para se posicionar da forma correta. Para aí sim a gente resolver uma ponta e depois ir trazendo essas outras pontas de processo, de entrega de resultado. Então... Qual que é o mais comum, Vini, quando você é chamado, cara, que você chega lá na academia ou em qualquer lugar que você trabalha, que você fala, cara, isso aqui todo mundo pisa na maionese, aqui pisa na banana. Assim, tem alguma coisa chave que o cara pode ficar atento que, cara, nunca pensei nisso, ou uma coisa que você enxerga que é padrão, cara, de acontecer em todos os lugares que você chega, eu falo, cara, barbada, o cara tá fazendo isso de novo. Tem algum tipo de padronização ou cada caso é um caso específico? Tem especificidade, sim, então, porque vai muito também do modelo de gestão do próprio proprietário, do gerente e tudo mais. Mas o que eu enxergo que acontece com muita frequência, com bastante frequência, é esse desalinhamento da comunicação que é feita no processo de vendas, né, antes dele ser cliente, para a entrega. Então, existe uma separação muito grande, comunicações exacerbadas, com muito afloreamento. Faço tudo, entrego tudo, atendo a sua família inteira, seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó e tudo mais. O processo de vendas, ele é muito forte, porque aquela consultora, ela está focada na venda, né? Então ela quer bater, às vezes ela não está muito treinada, mas ela está focada na venda, ela vai vender, não importa o que for necessário. E aí no primeiro dia ele começa a ter aquela decepção, que nem você falou assim, putz, a primeira decepção, a pessoa não consegue encontrar um lugar para estacionar, né? E às vezes a pessoa negligencia esses detalhes, né? Como que é o primeiro dia do cliente? A gente sabe que é muito importante os 21 primeiros dias do cliente, né? Para a construção desse hábito, é muito chave. Então a gente acredita que os 2 primeiros dias são importantes, porque a gente fala da avaliação, algumas academias, outras não, prepara um treino e tem um acompanhamento ali mais ou menos, mas no próximo dia você nem sabe quando ele vai, quando ele não vai, e aí começa, né, a frustração, detalhes de limpeza que acontece com muita frequência. O principal, acho que se pudesse, é falta de atenção aos detalhes, porque se você para e olha e detalha e sai do comodismo, você encontra. E a gente é cego, né, cara? Eu lembro que eu tenho academia, né, Vini? Acabei vendendo ela no começo do ano e eu tinha o costume de receber meu pai para almoçar. Toda quarta-feira meu pai ia lá almoçar comigo, ele entrava na minha academia, cara, ele falava, Peter, põe água naquela plantinha, cara, ela tá morrendo. Ai, que legal que você falou isso, cara. Cara, é muito legal. Aquele cantinho tá cheio de pó. E você lá, cara, você tá vendo folha de pagamento, como que eu vou pagar o aluguel. Você tá vendo problemas gigantescos, cara. E os detalhes não existem. Peter, eu ia dar esse exemplo exatamente, cara. Sujo. Ele falava e eu ficava bravo com ele. Falava, pô, papai, eu tô aqui, porra, antecipando as coisas pra pagar o negócio, cara. Você acha que eu vou ter tempo de ver a plantinha? E faz toda a diferença, cara. Eu sempre falo, até na minha gestão da Smart, né, eu cuidei de mais de 18 unidades ao mesmo tempo, abri mercado para Jundiaí, Sorocaba, México, Colômbia. Então, eu sempre falo assim, se você entra, eu fazia muita auditoria nisso, né, e hoje em dia eu continuo com esse olhar. Se você entra num lugar e a planta está mal cuidada,
eu falo que pode ter certeza que vai ter muito problema aqui de limpeza e de desorganização no ambiente. Sem dúvida. Porque o cara está esquecendo daquele negócio que foi colocado lá para decorar, para ambientar um lugar melhor. E aí aquilo eles não estão cuidando, imagina o resto. Né? Então vai ter problema disso daí. É muito legal, cara. E outra experiência também, cara, que eu acho que é legal, cara, que assim, quando o cara se matricula numa academia, cara, eu acho que é o ápice da motivação do cara, né? Quando o cara tem a coragem de tirar um cheque, de pagar o cartão, fala, cara, eu vou começar, animal. Vou falar também outra experiência que eu tive, cara, exatamente o que você tá falando, cara, numa academia em Moema. Eu entrei numa sala de avaliação, cara, tava a bicicleta velha, porque o cara tirou a bicicleta, aqui não funciona, vai pra sala de avaliação. Escondida, né? Fica escondida. lá, embaixo de uma escada, cara, e eu tava naquela expectativa, cara, vou começar, tive coragem, tô lá, peguei a minha maior roupa de fitness, cara, péssima experiência. Você já começa entendeu, mal, cara? né? Então, assim, acho que a dica é como que o cara consegue manter aquela motivação do cara, né? Eu acho que o desafio é, eu cheguei na motivação aqui máxima, cara, como que eu... No primeiro dia, e é isso que você falou, cara, talvez o primeiro dia, eu acho que é chave, cara, assim, como você recebe o cara, pra ele falar, fiz a compra certa. Eu trago muito isso de uma experiência que eu trabalhei no Hotel Hilton, na Berrini, durante 4 anos lá, né? Então, eu falo que sempre aconselho a todo mundo, se pudesse colocar a sua recepção, seus consultores num treinamento de hotelaria, de hospedagem, é brilhante. Porque o hotel, ele não tem uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão, como a gente, né, do setor fitness tem, porque ele compra uma recorrência. Então, é aquilo. Se ele chegar na recepção e já ter um problema, já ter um BO, já ter alguma situação, certamente ele vai ter um problema muito grave e ele não vai retornar lá para o hotel. Então lá, cara, a gente era muito atento aos detalhes, a ser impecável em todos os momentos. Então assim, não tinha uma situação de que a gente poderia causar algum transtorno. Não vai ter aula. A gente também gerenciava lá, né, a parte da academia, que fica no último andar, no 28º andar. Era uma academia chamada Living Well, que veio da Inglaterra e também... Nova Zelândia, Austrália e tudo mais. Então, cara, se tinha um primor pelos detalhes, pelos processos e como as coisas têm que acontecer, que eu falo que é brilhante. E se a gente conseguir trazer isso e transcender para o modelo de academia, cara, putz, é muito legal. Porque é uma oportunidade que tem que causar uma impressão muito boa. Isso não é luxo, né, cara? Porque as pessoas confundem luxo... Não, é diferente. É você entregar a sua proposta de valor, não é, cara? Às vezes, se você é uma low cost, é como você entrega com excelência uma proposta de valor low cost. Se você é uma high-end, como você entrega, né? Você realmente balancear, né? Porque às vezes as pessoas confundem sexo com luxo. Não. Que nem, às vezes eu escuto, né? Às vezes eu tô lá conversando com algum gestor novo, ele tá me contando os problemas dele, e ele fala assim, tá, mas como que eu faço isso sem custo? Eu não quero ser o cara que vai ficar entregando a toalhinha, uma garrafinha. Eu falo assim, cara, esquece. Se você acha que Customer Experience é entregar uma toalhinha, dar uma garrafinha e fazer um eventual, esquece. O banheiro tá sujo, total, né, cara? Entupido lá no sanitário. Exatamente isso. Você faz um baita evento no final de semana, traz um monte de parceiro, mas aí na segunda-feira o cara tem aquela experiência horrorosa. Não adianta, né? E o principal que independente do modelo, é entendimento do quem é o cliente. Porque mesmo numa low cost, o profissional lá, tem que entender quem é aquela pessoa, né? Quem é aquele ser humano ali no dia a dia, né? Tem um mínimo de identificação rápida. Eu brinco que professor que trabalhou em low cost, certamente o cara samba em qualquer outro negócio, né? Porque ele faz com mais facilidade essa pulverização, atender muito mais gente a todo momento. Né? Muito legal, Vini, muito legal, cara. E, cara, você vai estar com a gente lá, né, na IRSA? Você vai passar todos os dias lá? Como que é? Bom, eu vou estar com vocês lá, né, no stand, Sim. Então é brilhante eu ter a oportunidade justamente de ajudar, convido a todo mundo a tomar um café, a bater um papo lá com a gente lá, eu estou lá justamente para ajudar, para você me contar a sua principal dificuldade, né, e eu tentar trazer alguns insights, algumas coisas justamente para te ajudar em cima desse processo, para quem não sabe nada sobre o que é o Customer Experience, né, justamente entender com mais maestria e como que consegue colocar, né, começar a dar os primeiros passos em cima disso. Então acho que essa é a proposta de estar lá no dia a dia. E se você está aqui, cara, eu vou te encorajar um pouquinho, cara. Para de ver materiais de marketing digital, de venda. Quer dizer, não precisa parar. Eu só vou pedir para você ter uma oportunidade de entender esse trabalho que o Vini faz, cara. Porque na minha visão é o futuro, né? Não existe, na minha visão, negócio no fitness, em qualquer outro lugar, um cara que não se preocupa com essa entrega, né? Não vai parar mais de pé, né? O mercado de fitness, ele se acostumou, né? E acho que a chegada da low cost deu uma tremida, qualquer coisa serve. Então o cara tinha uma academia lá na cidade dele, era o bairro dele, e daí ele fazia um monte de besteira, tal, e ganhava dinheiro, né? O negócio prosperava, ele não era muito preocupado com essas coisas, até chegou uma Smart Fit que falou, aqui, né, você
paga menos, mas você vai ter uma experiência muito parecida com aquela ou até melhor, né? E eu acredito que as low costs, muita gente também confunde, né? Que não tem CX e tem CX pra caramba, né? Porque a proposta dos caras é absurda, é claríssima, né? Então, a gente vê os índices de retenção das low costs é muito maior do que às vezes das high-ends, por quê? Porque tá claro, é exatamente o que você falou. Então, eu não acredito, cara, num futuro. Então, se você nunca ouviu falar esse termo, cara, se você não conhece, né, o Vini, busca o cara, conecta com o cara aí na rede social, né, é um cara que estuda isso, que tem muita experiência com isso, de outros mercados, e espero que o seu trabalho, cara, prospere, porque eu acredito muito que o futuro das academias, o sucesso de crescimento, e aí você que está querendo crescimento, vender mais, crescer, faturar mais, abrir outra unidade, na minha visão, hoje já é impossível sem você ter essa mentalidade de oferecer a coisa certa para o cliente certo, né, alinhar expectativas e entregar, né, o que você se propôs a entregar, né, Vini? Então, certamente. É isso, cara. Então eu te encorajo aí para nos visitar. Se você que está escutando a gente aqui, é 17, 18 e 19, né, dia 16 começam os congressos, né, mas 17, 18 e 19 no stand do Evo, né, além do Vini a gente vai ter outros profissionais muito bacanas, trouxemos um de cada área, então vem aqui, traga você que é cliente e não cliente também, vem aqui conversar com a gente, vem tomar um café com a gente e conhecer o trabalho bárbaro que esse cara faz, porque eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Vini, se quiser deixar um recado final pro pessoal aí, cara, a casa tá aberta aqui para você, meu amigo. Então é isso aí, Peter. O foco justamente aqui é convidar vocês, né, a conhecerem um pouquinho mais sobre o Customer Experience e entender que isso não é um afloreamento, né, é faturamento, é você ampliar justamente as suas margens, trazer a pessoa correta, né, a pessoa adequada para o seu negócio, até para que ele consiga ficar mais tempo. Quando a gente consegue entender quem é o cliente, a gente consegue entregar melhor, garantir o resultado dele e certamente ele permanece por muito mais tempo. Então eu convido a todos, venham bater um papo, que seja 5, 10 minutinhos, tenham um tempo justamente de olhar tudo o que está acontecendo na feira, mas também de passar lá no stand da Evo, conhecer como que justamente essa ferramenta a gente consegue, né, acoplar a experiência do cliente, porque eu falei, está muito conectado em utilizar tudo que o Evo tem, né, justamente para melhorar a experiência do seu usuário. Isso é muito, muito, muito relevante. Beleza? Conto contigo. Beleza, pessoal. A gente se vê na IRSA 2023, agosto, 17, 18 e 19. Vini, mais uma vez, cara, obrigado, cara. Você é de casa e vem aprender com esse mestre aí que você não vai se arrepender. Valeu, pessoal!